Olá pessoal, voltei e hoje eu vou trazer o relato do parto, como é que foi o nascimento do Ivan. Muita gente quis saber, me perguntou, recebi inbox, mensagem no Facebook, no Instagram. Então vou contar aqui mais ou menos em alguns detalhes como é que foi o nascimento dele no dia 17 de novembro de 2015. Vem comigo! Pouco antes do dia 17, eu já tinha sentido alguns sintomas de que Ivan estaria para nascer. Eu já tinha perdido o tampão mucoso há umas 3 semanas antes dele nascer, mais ou menos, acho que foi as 3 semanas antes dele nascer. E tava sentindo um pouco de cólica, mas tudo muito leve. Meu ritmo de trabalho começou a diminuir, a cair, até mesmo cuidar da casa, que estava muito mais devagar. E eu senti ele ainda mexer, não sentia nada assim, a barriga descer. As pessoas falavam que viam, mas eu via pouco, eu não via bem baixa. Até que na sexta-feira 13 eu tive consulta com a ginecologista, minha obstetra, e ela falou que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Mas que como ela tinha visto, ela achou que ele poderia nascer naquele mesmo dia, tanto no próprio dia 13, quanto pra noite do sábado, né, pra madrugada. Então ela saiu de lá falando assim, ó, qualquer coisa você me liga. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, realmente eu comecei a sentir mais cólica, aumentar. Eu não sabia o que era uma contração, gente, então foi muito engraçado, porque eu sentia aquela cólica e deixava passar. Eu fui trabalhar. Acho que foi o último dia que eu realmente sentei pra dar atenção ao meu trabalho, ao site. E fiquei lá atualizando e lendo e respondendo os e-mails. E com aquela cólica, que também eu tava sentindo alguns dias antes. Só que assim, na sexta-feira 13 estava mais forte. Na sexta, quando meu marido chegou do trabalho, geralmente a gente faz um lanche juntos e tal. E quando foi umas 10 horas da noite eu comecei a sentir mais forte, ao ponto de eu pegar o braço do sofá e apertar. E eu falei pro Rodrigo, marca. E começou a vir ritmado, vinha, ia embora, vinha, ia embora. Ele começou a marcar, marcou. Naquela semana eu já tinha baixado um aplicativo de contagem de contração pra anotar. Só que eu sempre esquecia, gente. Eu marcava o início e esquecia de marcar o final. Então foi assim. Só que na sexta eu tava muito cansada. Então eu deitei, fui dormir. E quando eu acordei não tinha mais contração, não tinha mais nada. E a criança não tinha nascido. Então apostei minhas fichas que no sábado ia voltar. Não voltou. No sábado passei o sábado inteiro sem nada, sem dor nenhuma, sem contração nenhuma. No domingo senti um pouco, bem leve. E até mandei mensagem pra minha obstetra falando pra ela que não nasceu. Muito pelo contrário, tive aquela contração e passou. Eu tinha consulta marcada com ela, como já estava no final da gestação, semanalmente. E estava marcada pra quinta, dia 19, dia 20 feriado aqui no Rio, meu aniversário, já marcado dia 19. Aquele final de semana eu passei numa ansiedade só. Por quê? Primeiro porque o Rodrigo jurava de pé junto que ia nascer dia 15. E eu jurava que ia nascer dia 13 ou dia 14. Não nasceu. Quando foi na segunda, 16, eu já meio que tinha desencanado que ele poderia nascer. Eu estava esperando que ele nascesse perto do meu aniversário mesmo, ou no próprio dia do meu aniversário, e desencanei. Aí a minha médica pegou e marcou a consulta, que era dia 19, tipo antecipar pro dia 17, porque dia 19 ia ter reunião de pais e mestres na escola dos filhos dela. Perguntou se poderia antecipar. Eu falei que podia, ótimo, por mim tudo bem, porque eu até queria entender o que estava acontecendo, gente. Porque eu tive contração e não vingou. Depois que eu dormi, eu acordei sem. Aí nesse domingo, de 15 para 16, eu tive contração. Dia 16 eu acordei sem contração. Falei, gente, vai ficar nessa brincadeira até ele nascer. Então, desencanei. No dia 17 eu acordei, sem sintoma nenhum, pra ir pra consulta. A consulta estava marcada na hora do almoço, estava marcada pra 1h da tarde. Então eu acordei, arrumei a casa, fiz as coisinhas, me arrumei e saí. Encontrei com meu marido e a gente foi. Fui de metrô, inclusive, gente. Então, eu tava com a gravidez avançada, fui de metrô, tranquilo. Cheguei lá, sem sentir nada. Mas é aquela coisa, sai, não aguento mais. Então daí que ela olhou pra minha cara, ela falou, Priscila, e aí? Eu falei, tira essa criança daí. E começamos a rir. Mas eu falei de brincadeira.
Aí ela foi, fez o exame e falou, olha só, Priscila, você ainda continua com 2 centímetros de dilatação, de sexta pra cá não mudou nada. Eu falei, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Sacanagem, essa criança tá do contra. Eu falei, então tá bom. E isso, a consulta foi 1h da tarde, saí de lá, era quase 2. Aí ela pediu pra fazer um exame de sangue, pediu pra agendar uma ultra, pra saber como é que ele tava pra semana seguinte e passar pra ela o resultado. Então eu saí de lá, fui procurar um laboratório, 2h da tarde eu fiz exame de sangue, depois que eu fiz o exame de sangue a gente foi almoçar. E aí quando eu tava almoçando, a gente almoçava e ia pegar o metrô pra voltar pra casa. Quando eu tava almoçando, eu comecei a sentir contração. Igual aquela que eu tinha sentido na sexta, voltou. E aí, voltou assim, extremamente mais forte, ao ponto que o Rodrigo tava conversando comigo, assim, na minha frente, eu tava dando atenção e de repente eu não consegui mais prestar atenção em nada. Não foi uma coisa muito dolorida, gente, mas foi uma coisa assim que me desconcentrou. Porque ela vinha firme e passava. E eu não sabia exatamente o que era. Mas eu sentia que estava igual a sexta, só que mais forte, mais intensa. Então, quando eu já tava, acho que na quinta, eu já tava apertando a mão dele, respirando fundo, eu resolvi mandar mensagem pra ela no WhatsApp. Aí eu falei pra ela o que tava acontecendo. Eu falei, olha só, fiz o exame de sangue, estou almoçando e a contração tá mais forte. Aí ela falou assim pra mim, vai caminhar 1h, caminha durante 1h e depois volta pra cá. Eu falei, tá bom. Então 3h da tarde, eu caminhei de 3 às 4, 4 e pouquinho, eu caminhei de 3 às 4h15, fiquei caminhando na rua. Quando foi 4h15, fui pra lá, pro consultório dela. Cheguei no consultório dela morrendo de vontade de ir ao banheiro fazer o número 2. Queria fazer o número 2 loucamente. Cheguei e fui direto no banheiro. O Rodrigo ficou lá esperando a assistente dela lá avisar ela que eu já tinha chegado. Fui direto no banheiro fazer o número 2. Quando eu saí de lá, tipo assim, totalmente mais leve. E aí eu lembrei, gente, não fazer vontade de fazer o número 2, às vezes o seu corpo quer limpar tudo que tem, né? Pra criança sair. Eu já comecei a falar, opa. Mas eu também tava levando muita fé. Isso já era 4h30 da tarde. Fui pra consulta, quando eu fui fazer o exame, ela fez o exame de toque, eu já estava com quase 3 centímetros. Ela, Priscila, você dilatou 1 centímetro, da última vez que você saiu daqui até agora. Eu falei, poxa, 1 centímetro. Aí ela falou, faz o seguinte, vai na emergência do hospital e pede pra analisar, fala que você tá sentindo contração, que você já tá no final da gestação, e pede pra eles avaliarem. Qualquer coisa você me liga. Eu falei, tá bom. Ela falou, mas vai agora. Eu falei, pô, sério? Mas e se chegar lá e quiserem me internar? Não, você vai ser internado, o Rodrigo vai pra casa e pega suas coisas. Eu falei, não. Priscila, a controladora, falou, não. Ela falou, Priscila, então, olha só, eu te recomendo, pega um táxi, não vai de metrô. Pega um táxi, vai pra casa, faz a mala. A mala já tava pronta, a questão era só fazer a do Rodrigo e eu ver que eu deixei a casa certa. Então, viemos pra casa, pegamos um trânsito, viemos pra casa, Rodrigo arrumou as coisas dele, comeu alguma coisa, a gente deixou as coisas prontas pra Lola, pegamos nossas coisas e saímos tranquilamente. Detalhe, quando eu voltei lá, 4h30 da tarde, ela me deu um Buscopan pra tomar, que não serviu pra nada. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ela, olha só, o Buscopan não serviu pra nada, assim, sabe? Mesma coisa que nada. Ela falou, então, são contrações já de parto mesmo, Priscila, porque se fosse uma cólicazinha qualquer, o Buscopan ia resolver. Então fomos pro hospital. Quando eu cheguei no hospital já era 6h15, que eu dei entrada na emergência. 6h15. Fui pra emergência e quando o médico chegou, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. E isso pra mim tava igual cólica menstrual. Tipo, tava forte, mas tava suportável. Eu respirava fundo, eu mesmo apertava minha mão, ficava assim. Ficava fazendo meu mantra na minha cabeça lá. O Rodrigo falava comigo, eu prestava atenção, pegava o celular e distraía. Enfim, quando foi 7h, eles avisaram que eu ia internar. Pouco antes das 7 falaram que eu ia internar. Que já tinham falado com a minha médica, que ela já tinha ligado pra lá. Ou eles já tinham ligado pra ela, acho que eles tinham ligado pra ela, que eles pegaram meus dados na ficha da maternidade, cartão maternidade. E eu já ia internar e ia subir pro quarto. E eu falando com ela no WhatsApp, ela falou que o auxiliar já estava no hospital, que ele ia falar comigo, que ia me levar pro quarto. Eu falei, tá bom. Cheguei na emergência, fizeram o exame de toque, depois me botaram a fazer o cardiotoco, pra saber como estava os batimentos cardíacos do bebê, então tudo bem. E aí fomos pro quarto. Chegando no quarto, gente, já era sala do pré-parto que eu poderia ter meu filho lá.
até então a ficha não tinha caído que eu ia ter meu filho naquele dia. Pra mim não era pegadinha no malandro. Mas aí quando eu entrei naquele quarto eu entendi que realmente ele ia nascer, mas eu não sabia se seria 17 ou 18, porque na minha cabeça poderia demorar horas e horas e horas e horas. Mas quando eu cheguei na sala de pré-parto eu já estava com quase 5 centímetros de dilatação. Então meu corpo estava evoluindo assim super bem, naturalmente. Botaram aquele roupãozinho bonitinho, com o bumbum de fora. E foi. Quando ela chegou, primeiro chegou a anestesista, depois chegou ela. E aí foi chegando o restante da equipe. Teve uma hora que eu já devia estar com quase 7 centímetros de dilatação, que botaram de novo para ver o coração do bebê e ficaram monitorando. O tempo inteiro. E eu já estava com 7, quando eu estava com 7 centímetros, foi tudo muito rápido, gente. Quando eu estava com 7 centímetros, ela resolveu estourar a bolsa, porque os batimentos cardíacos dele estavam caindo e ela queria acelerar, porque ela não corria risco de ter que fazer cesariana. E ela sabia que eu não queria fazer cesariana, gente. Desde o início eu queria fazer parto normal. Então, quando eu estava com 7 centímetros, ela foi lá, estourou a bolsa. Eu não senti nada, sinceramente. Teve um fato trocado, gente. Quando eu cheguei com 7 centímetros, eu não sabia que eu já estava com 7 centímetros. E já estavam me dando, foi quando me deram a analgesia. Não foi anestesia geral, analgesia para diminuir a dor, mas eu continuava com os meus movimentos. Detalhe, gente. Pra mim foi pior a parte de tomar analgesia e botarem o catéter para possivelmente, se precisasse, fazer cesariana. Então botaram o catéter, botaram a analgesia e depois botaram o catéter lá pra tivesse que fazer peridural. Pra mim foi a pior dor que eu tive, porque eu estava com contração, eu estava cada vez mais forte, tiveram que me curvar em C. Minha reação era o tempo todo jogar a mão pra trás, porque cada contração que vinha eu fazia massagem na minha lombar, eu mesma. Então quando vinha a contração que eu botei a mão pra trás, eu não podia, porque eles estavam fazendo todo o preparativo pra tomar analgesia na coluna. E aí tiveram que me segurar na cama, a minha obstetra me segurar os braços, o auxiliar segurar minhas pernas pra não ter que mexer. Então tomei analgesia, não senti nada, mas quando botaram, quando botaram o catéter pra peridural, se tivesse que tomar, eu senti um choque na perna esquerda, que minha perna fez assim, ficou durinho assim e relaxou. E aí eu fui mexer a perna direita, gente, a perna direita parecia sei lá o que, ficava assim, totalmente pesada, era assim que eu sentia ela, porque eu mexia ela completamente lenta. E isso me deu uma crise de riso, mas deu uma crise de riso tão séria, gente, tão séria, que eu ria da minha perna e comecei a fazer todo mundo rindo de mim, porque eu tava rindo demais na minha perna, aqueles movimentos bem lentos. Enfim, aí com 7 centímetros eu tomei analgesia pra cortar a dor, mas continuar com os meus movimentos. E aí sem sentir dor, foi quando ela estourou a bolsa para os batimentos dele pra acelerar a contração, que os batimentos dele estavam caindo. E eu rezando pra não cair mais, porque eu não queria fazer cesariana. E ela falou, Priscila, a gente tá fazendo de tudo para que não precise fazer cesariana, mas não depende da gente só, depende do bebê. E aí o Rodrigo olhou pra mim e falou assim, olha só, se tiver que fazer cesariana, vai fazer cesariana. Eu falei, você reza daí pra não precisar fazer cesariana, porque eu quero fazer parto normal. Cara, em um minuto, ela só me virou de lado. No que ela me virou de lado, o batimento do Ivan começou a subir de novo. Ela falou, Priscila, então fica de lado. Assim o batimento dele fica melhor. Então, vou ficar de lado. Só que preferiram, eu tava ficando com 8 centímetros, preferiram me levar pra sala de cirurgia. Priscila, vamos fazer teu parto normal lá. Mas se acontecer alguma coisa, já está preparada pra cesariana. Então eu saí de lá sem saber se eu ia fazer cesariana ou se eu ia fazer parto normal. Mas eu estava tranquila, gente, super tranquila, porque eu tinha fé em Deus que ia ser parto normal. Eram 15 para as 10 isso. Quando 15 para as 10 eu estava com 7 para 8. E me levaram para a sala de cirurgia, naquela maca nos corredores, eu nem sei por onde eu passei, aquela visão de olhar pro teto. E eu conversando com o maqueiro, conversando com todo mundo, e segundo os enfermeiros no dia da minha alta, eu falava cada barbaridade que eles morriam de rir, porque eu sou assim, né? Quem me conhece sabe que eu falo umas besteiras mesmo. Então na sala de parto foi completamente rápido, gente. Nem eu tava tendo noção de que eu já estava tendo um filho, parindo.
Porque quando eu já cheguei na sala de parto, eu já estava com 10 centímetros. Já estava com 10 centímetros, então tipo, foi muito rápido. Ela me deu analgesia na hora certa. Isso na analgesia, gente, já estava combinado com ela. Eu falei que, olha só, independente de eu pedir ou não, você vai me dar. Fica acordado assim, porque na hora eu posso ser louca de querer ser índia e me arrepender depois e não dá tempo. E foi assim, então. Então eu já tinha combinado com ela, por isso que ela me deu quando eu tava com 7 centímetros sem nem perguntar. Lá na sala de parto já botaram minha perna pra cá, perna pra lá, papel, aquele pano azul, branco, sei lá o que era, não lembro. E de repente, assim, já falou, Priscila, faz força. E eu assim, olhei pro Rodrigo, o quê? Faz força. Só que assim, eu não tava levando tão a sério, porque os médicos conversam entre si e eles começavam outros assuntos. Eu queria me meter no assunto deles, e tipo, tô conversando sobre o filho do outro médico. Como assim faz força? Meu filho vai nascer assim, tranquilo? Foi um processo um pouco difícil, porque eu não sabia fazer força. Então, até eu acertar, eu tomei uns puxões de orelha, assim, de tipo, Priscila, a força não é na garganta, Priscila, não desiste, Priscila, faz força contínua. E eu ficava meio assim, eu falei, cara, eu tô com vontade de fazer cocô. Priscila, parece dor de cocô, mas não é cocô. Se tiver que fazer cocô, eu tô aqui pra limpar. Foi o que falou a auxiliar técnica, falou, olha, eu tô aqui pra limpar, se você fizer cocô, eu vou limpar. Então, eu meio que, depois de um tempo, eu relaxei, de tipo, se tivesse que fazer cocô, se tivesse que fazer xixi, tô fazendo a força é meu filho, gente, pelo amor de Deus, tem que nascer. Eu tava sentindo uma dor realmente de expulsão que eu precisava fazer. Chegou uma hora, gente, que meu corpo aprendeu a expulsar. Não adiantava ninguém falar. Meu corpo aprendeu a expulsar. Então eu lembro que eu fiz 3 forças contínuas, mas eu acho que na 5ª ele nasceu. E quando eu comecei a sentir ele sair, gente, foi uma coisa incrível. Porque eu fechei o olho. Eu fechei o olho e o médico assistente estava do meu lado. Era ele que estava me concentrando para fazer força. Então ele ficou do meu lado. Ficou tudo em silêncio, ele ficou do meu lado só falando, olha só, calma, já tá saindo, tá acontecendo isso. E quando falaram assim pra mim, nossa, como ele é cabeludo, eu falei, como assim é cabeludo? A cabeça já tá aí. Quando falaram, nossa, como ele é cabeludo, que eu botei a mão, gente, assim, abaixo do meu seio, onde começava a barriga, eu não sentia mais nada, porque o neném já tava mais lá embaixo. Então eu senti um vácuo aqui. Quando eu senti esse vácuo, eu falei, cara, agora eu preciso fazer força pra acabar de sair. E foi nessa força que ele saiu. Foi quando eu fechei o olho e eu só queria sentir ele saindo. Eu só queria sentir. Era isso, eu não queria ver, eu queria sentir. E aí o médico do meu lado falou assim, nossa, você vai perder esse momento, mãe? Eu falei, cara, perder eu não vou, porque já me tiraram os óculos. Eu não ia enxergar ele de longe. De longe, né? Então o que restava a mim era sentir. Então, quando eu senti sair a cabeça, eu senti os ombros, o corpo, a perna. Quando eu comecei a sentir o cordão, ela puxar com o cordão, eu abri o olho, que foi quando eu vi ele sendo levantado atrás do pano. Gente, foi indescritível. Nasceu uma criança, nasceu uma nova Priscila ali, foi meu renascimento ali também. E eu olhava pro Rodrigo, o Rodrigo assim, emocionado, estava assim, de graça. E ele veio direto pro meu colo e ele ficou ali comigo, tão gostosinho, gente, tão pequenininho, tão branquinho, com aquela geleca em volta, que foi incrível, gente, foi incrível aquela sensação. E eu fazia carinho nele, só que ele não chorou. Eu falei, gente, ele não tá chorando. Aí a pediatra falou, tranquila, normal, ele acabou de sair, foi parto normal. Mas foi que a maioria das vezes sai quietinho, tem que fazer um estímulo nele. E aí ele ficou comigo ali. Quando eu olhei pro rostinho dele, eu falei, Rodrigo, ele é a sua cara. O Rodrigo, para. O Rodrigo, ele é a sua cara. E aí, depois de um tempinho, levaram ele até pra ele poder chorar. Quando botaram ele no bercinho lá, que limpa as crianças, era do meu lado. E aí eu ficava olhando ele. Quando botaram ele ali, que a pediatra fez um monte de coisa, e que ele começou a chorar, eu relaxei porque ele chorou e o Rodrigo tava com ele. Então, foi muito bom a sensação, gente. Gente, foi tudo muito rápido. Saiu a placenta, eu já estava conversando, não sentia mais nada, não sentia dor nenhuma. Ele saiu, acabou a dor. Gente, uma coisa maravilhosa. Só digo isso, é uma coisa maravilhosa. Eu não tive que fazer episiotomia, não tiveram que cortar. Eu tive uma pequena laceração, mas assim, coisa ridícula, sabe assim, de 3 pontos. Que eu não senti em momento nenhum incomodar depois do pós-parto.
E além dessa recuperação foi tudo muito bem. Dali, eu fiquei ainda um tempinho ali, né, pro Maqueiro vir me levar. Quando eu cheguei no quarto, não deu muito tempo, Ivan chegou pra ficar comigo e amamentou. Logo em seguida, meu colostro desceu à vontade. Parecia que eu já sabia o que era aquilo, parecia que eu já sabia como amamentar. Ele pegou o peito perfeitamente e eu já estava com o colostro para alimentar ele. E ele ficou ali à noite comigo, né, porque ele nasceu exatamente às 10h33 da noite. E ficou comigo o resto da noite, amanhã, o dia e tá até hoje. Foi um processo extremamente rápido. Eu dei entrada às 6 e pouquinho, saí da emergência às 7 e pouquinho e 10h33 da noite ele já tinha nascido. Eu não precisei fazer episionomia, não precisei tomar ocitocina. Meu corpo realmente resolveu que dia 17 era o dia e foi. Ivan resolveu, tava afim, né? Eu tinha dançado, mas não funcionou nada. No final das contas ele veio quando ele quis e quando eu nem estava acreditando. Cheguei a fazer o exame de sangue naquele mesmo dia. Até hoje não peguei nem o resultado para saber como é que tava. E o exame, a ultra, que eu devia ter marcado, peguei o papel do pedido e joguei até fora, gente. Porque não ia precisar mais. No dia que eu ia fazer, que eu deveria marcar o exame, o Ivan já estava em casa, estava bem, estava comigo. Esse foi o relato do meu parto, gente. Foi um parto normal, com analgesia. Apesar de que a analgesia já estava acabando o efeito, né, quando ele nasceu. Eu realmente senti ele saindo, senti aquela pressão. Eu sobrevivi à partolândia, ainda que não seja a partolândia de quem realmente tem sem analgesia, mas foi uma coisa assim meio louca, meio intensa. Eu acho que foi a maior, com certeza foi a maior experiência da minha vida. Mudou muito a minha, a percepção que eu tinha da vida, a percepção que eu tinha dos meus pais. Eu sou outra pessoa hoje, não tem como negar. Ivan é minha prioridade e tudo que eu penso é sempre nele em primeiro lugar, gente. Esse foi o relato do parto, isso ficou muito longo, eu peço desculpa, mas é isso. Foi bastante tempo sem fazer vídeo, eu quero falar. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu curtir. Se tiver alguma pergunta para fazer, faça, que eu respondo tudo a respeito do parto. A maternidade que ele nasceu foi a Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia, em Botafogo, aqui no Rio. Foi ótimo, fui super bem tratada, realmente não tenho do que reclamar. Depois, não sei se vocês vão querer, eu posso fazer um vídeo falando, né, da minha temporada, né, que foi até curta, porque foi nossa de parto normal na terça-feira, na quinta de manhã a gente já teve alta, a gente só ficou mesmo, né, um dia completo na quarta. Mas eu faço esse vídeo também contando como é que foi a minha experiência lá na maternidade. Um beijo, até a próxima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo!